Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. Iniciamos com o destaque da Lava Jato nas ruas. A Lava Jato do Rio de Janeiro realizando uma operação contra desvios na área da saúde. E o detalhe com impacto também aqui em São Paulo, porque foi preso temporariamente o atual secretário estadual de Transportes Metropolitanos do governo João Dória, Alexandre Baldi. De acordo com as primeiras informações da Polícia Federal, a prisão tem a ver com a atuação dele antes de ele ocupar o cargo de secretário de Transportes Metropolitanos, porque ele já foi secretário no estado de Goiás, de Indústria e Comércio, foi deputado federal e foi ministro das cidades do governo Michel Temer. Segundo a Polícia Federal, no endereço de Alexandre Baldi, em Brasília, foram encontrados R$ 90 mil em dinheiro em 2 cofres. A defesa do secretário alega que ele estava à disposição para fornecer todos os esclarecimentos e que sempre teve retidão e uma conduta adequada na carreira. O governador João Dória se manifestou há pouco dizendo que os fatos relacionados a Baldi são anteriores à atuação dele no governo do estado de São Paulo e que ele espera que o secretário esclareça tudo. Segundo as investigações que foram ordenadas pelo juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, os negócios envolvem contratos de R$ 12 milhões, principalmente com a organização social Pró Saúde. A gente acompanha e atualiza tudo lá no portal do Estadão. E além da nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal cumpre hoje 6 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, em uma operação que apura fraude e desvios em contratos firmados na área da saúde pela Prefeitura de São Paulo durante a pandemia. Por aqui, também repercute a decisão do governo em autorizar a abertura de bares e restaurantes à noite e também o uso das calçadas para alocar mesas e cadeiras. A medida vale a partir de hoje para as cidades que estiverem já na fase amarela. Em 4 meses, a Covid-19 matou 10 mil pessoas na capital paulista. O Estadão, aliás, traz hoje o perfil de algumas dessas vítimas, mas também dos óbitos. 77% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos por aqui. No Brasil, a média móvel de mortes pelo coronavírus nos últimos 7 dias é de 1.033. Destaque internacional: em Beirute, capital do Líbano, mais de um dia de buscas por possíveis sobreviventes da tragédia da última terça-feira, uma mega explosão num armazém na região portuária de Beirute. O governo libanês fala em 137 mortos, cerca de 5 mil feridos e aproximadamente 300 mil pessoas desabrigadas. As buscas ainda continuam e há esperança de localização de sobreviventes por parte das equipes de resgate. Enquanto isso, já começa a se mobilizar uma ajuda internacional ao Líbano. Hoje está lá na capital Beirute o presidente francês, Emmanuel Macron, que falou sobre a mobilização, uma coordenação para uma ajuda internacional. A União Europeia anunciou um primeiro auxílio de 33 milhões de euros, algo em torno de 208 milhões de reais para o Líbano. A gente acompanha tudo e você acompanha até no gráficos, né? Todo o trabalho multiplataforma do Estadão mostrando que a explosão atingiu metade da capital libanesa. E a taxa de desemprego no país subiu para 13,3% no trimestre entre abril e junho deste ano, atingindo 12 milhões e 800 mil pessoas. Segundo os dados divulgados pela PNAD contínua do IBGE, o número de pessoas ocupadas no país teve uma queda recorde de 9,6%, ou quase 9 milhões de trabalhadores. Com o tombo esperado para a atividade econômica, é unânime entre os analistas a avaliação de que a taxa de desemprego deve atingir o seu maior nível da série histórica em 2020. As projeções vão de 12,7% até 15%, lembrando que o recorde foi registrado em 2017, quando a taxa ficou justamente em 12,7%. No esporte, hoje o Estadão destaca algumas decisões estaduais. Ontem teve o primeiro jogo da decisão paulista entre Corinthians e Palmeiras, jogo xoxo, né? Muita cautela dos dois times, 0-0. E o jogo final mesmo vai ser sábado, 4h30 da tarde, no Allianz Parque, o campo do Palmeiras. Ontem o jogo foi na Arena Corinthians, lembrando os 2 jogos sem público, por causa da pandemia do coronavírus.
No Campeonato Gaúcho, a final vai ser entre o Grêmio, que ontem derrotou o Internacional por 2-0, e o Caxias. No Campeonato Mineiro, final entre Atlético Mineiro e Tombense. Ontem o Atlético Paranaense foi campeão estadual em cima do Coritiba. E a gente destaca também lá no Esporte do Estadão o futuro lá do Santos, né, que ontem anunciou a demissão do técnico português Gesualdo Ferreira. Cuca é o mais cotado para assumir o time do Santos. A gente acompanha todas as negociações. Bom, e nesse ano, quando a escritora Stephanie Meyer decidiu lançar o Sol da Meia-Noite, né, uma releitura do seu best-seller Crepúsculo, ela achou que possivelmente ninguém ia mais ligar para esse romance do ponto de vista de vampiros, né? Mas o Estadão destaca hoje que ela deixou esse livro de lado depois de vários capítulos vazados online lá em 2008 e agora, mais uma década depois, as suas legiões de fãs finalmente vão poder entender ou ter acesso a essa sequência da obra. Ela pretendia fazer um lançamento super discreto, mas assim que a notícia saiu, todo mundo correu para o site dela, o site saiu do ar. Então, nessa entrevista publicada hoje no Estadão, ela conta desse estresse envolvendo, na verdade, um lançamento de um livro durante uma pandemia, quando todo mundo está meio que sem fazer nada, ou pelo menos sem opção de lazer, e como é importante a literatura nesse contexto. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.